Então aqui nós temos uma tabela, né, de exigências nutricionais para suínos, tá? Em fase de crescimento, algo aqui entre 50 e 70 quilos, tá? Então aqui, ó, são as exigências desses animais. Então que exigências são essas? Aquilo que ele precisa para manter uma boa produtividade. Então nós temos a energia metabolizável que ele precisa diária, né? O percentual de proteína que precisa ter na dieta. E dentro desse percentual de proteína, eu preciso atender a demanda de alguns aminoácidos. Então são eles lisina, metionina, cistina e treonina, tá? São os aminoácidos que serão necessários aí atender a exigência desses animais, tá? E aí também nós temos junto a exigência de cálcio, fósforo e sódio, né? Os principais macronutrientes minerais aí que a gente tem, beleza? Então, aqui nós temos os alimentos, né? Uma tabela onde nós temos a composição química desses alimentos que estão disponíveis para poder balancear essa dieta, tá? Então, os alimentos são milho grão, farelo de soja, óleo de soja, e aí nós temos a lisina, metionina e treonina, que são aminoácidos, né, que são compõem as proteínas, mas nós vamos disponibilizar eles aqui, ó, de maneira já totalmente disponível para esses animais, tá? Calcário e fosfato bicálcio e sal comum. Então esses são os nutrientes que vão, os alimentos que vão compor, né, essa nossa dieta, tá? Então vamos aqui, ó, compor a ração, beleza? E aqui são as exigências. Exigências do que? Desses nutrientes ali, beleza? Então, seguindo, o que a gente vai usar? A técnica do quadrado de Pearson. Então, ó, veja que o nosso percentual de proteína exigido na dieta é de 15,43. Então, nós temos aqui, ó, a exigência de proteína de 15,43%, tá? Então, isso daqui a gente vai ter que dar um jeito de atender na demanda. Porém, eu não, como quadrado de Pearson, eu tenho limitação apenas de 2 alimentos, né? No caso aqui nós vamos usar o soja e o milho. Eu vou ter que guardar um espaço, tá? Para que eu possa compor o restante da dieta com esses alimentos aqui, ó. Desculpa, esses alimentos aí não. Esses alimentos aqui, ó. Então, esses alimentos aqui, a mistura, né, a quantidade de cada um vai fazer parte desse espaço reservado aqui, ó, para 5%, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, a correção do nível de proteína, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Se, né, no 100% da mistura, eu preciso ter 15%, se eu só vou usar 95% dessa capacidade, eu vou ter que fazer aqui uma regrinha de 3 inversa, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? 15% equivale a 95%. Isso. Dentro dos 95%, eu vou ter que ter o quê? Aqueles 15,43%. Então, se fosse 100%, nós teríamos X. Então, X aqui fazendo, nós vamos ter 16,24% de proteína. Então, é isso daqui, ó, que vai vir aqui no centro do quadrado. Tá? Então, isso daqui é a quantidade de proteína que tem que ter dentro dos 95%, para que quando eu misturar aqueles outros e diluir essa quantidade, a gente possa ter a exigência aqui, ó, de 15% atendida, tá? Aqui tá inverso, tá ok? Acho que o autor aqui errou a hora que eu peguei esse print de lá, mas aqui
milho. E aqui é farelo. Peraí. Farelo de soja. Ok? Então, lembra lá do quadrado. Faz a subtração nesse sentido, na transversal. Então, nós temos aqui as partes de... Né, lembra aqui, ó, milho e aqui soja. Né, então, nós temos essas partes aqui, que somada nós temos as partes totais ali de 37,06, tá? Então, o que foi feito aqui? Uma regrinha de 3, né? Então, a gente pega aqui, ó, 37,06. Qual que é o nosso total aqui? Não é 95? Então, 95 é o nosso total. E eu pego uma das partes. No caso ali, vou pegar o 29,08, que é do milho. Então, isso aqui vai dar X. Então, X vai dar igual a 74,54% de milho. A mesma coisa a gente vai fazer para achar o farelo de soja. Então, o farelo de soja vai compor 20,46 e o 74,54 é do milho, né? Então, somando esses dois aqui, ó, vai dar um total de 95%, que era a nossa proposta inicial ali, ok? Então, nós temos aqui agora o próximo passo. Qual que é a próxima etapa disso daqui? Então, eu já calculei a quantidade de milho e de farelo de soja. Então, deixa eu ver se eu botei a tabela aqui, para vocês conseguirem visualizar. O que a gente está fazendo? Esquece essa coluna aqui agora, beleza? Então, eu já achei lá as quantidades de milho e de soja. Então, eu vou fazer uma série de cálculos agora para eu achar a quantidade de óleo de soja, a quantidade de calcário, a quantidade de fosfato, de sal, de lisina, de metionina, de treonina e dos minerais ali e suplementos vitamínicos, na mistura múltipla, tá? Que a gente mistura dentro disso daí, tá? Então, eu vou encontrar esses valores aqui agora. Então, a gente vai ver de acordo com o que cada um fornece. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Tá? Então, voltando lá. Então, o que vai ser feito? Eu quero calcular o quê? A quantidade de fósforo, tá? Quero saber quanto de fósforo eu vou ter que usar. Então, eu vou lá na tabelinha da composição do alimento. Vem aqui na tabelinha da composição do alimento. Cadê a exigência de fósforo? É de 0,45, tá? E qual que é o alimento que eu tenho aqui, ó, que tem fósforo? Então, o único que tem fósforo aqui, que é um alimento específico, é o fosfato bicálcio. Então, venho aqui e vou calcular. Então, a exigência está lá na tabela, tá? Eu vou ver quais são os alimentos que eu já fixei a quantidade deles. Milho e farelo de soja. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma regrinha de 3 para ver quanto que o milho contribui, né, em relação a fósforo e quanto que a soja contribui também em relação a fósforo. Então, para isso, eu preciso ver lá na tabela. Então, eu sei que o milho tem 0,24 e que a soja tem 0,53. Ó. Vamos lá, voltar na tabela para vocês verem. Então, a gente tem aqui, ó, milho. Ele tem aqui, ó, de fósforo 0,24 e a soja 0,53. Tá? Então, esses valores que estão aqui estão vindo da tabela. Tá? Então, aqui é tabelado, aqui é tabelado. Aqui é a exigência, está na tabela de exigência. E aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor, são os alimentos, a quantidade de milho e a quantidade de soja que a gente acabou de calcular aqui pelo quadrado de piso, ok? Então, como que foi resolvido isso daqui?
Então ele pegou aqui, ó, 74,54 não é o total de milho na dieta? Então isso equivale a 100. Certo? Só que o farelo de soja, ele tem, o milho, ele tem 0,24% de fósforo. Então, ó, 0,24 equivale à quantidade de fósforo que eu quero colocar. Então eu tenho aqui, ó, 74,54 vezes, né, que foi o que o cara fez ali, 0,24, tudo isso daí dividido por 100. Então nós temos uma quantidade de 0,179% de fósforo oriundo do milho. Então, eu vou usar isso aqui para calcular ainda a deficiência de milho. Então, aqui, ó, a mesma conta, isso daqui é feito com o farelo de soja. Então, eu tenho aqui, ó, a quantidade de fósforo que o farelo de soja, que essa quantidade de farelo de soja vai contribuir na dieta. Então, na mistura de fósforo, esses dois alimentos aqui, ó, eles contribuem para um total de 0,287%, ou seja, quase 0,3%, tá? Então, lembra lá da exigência? A exigência 0,49 menos aquilo que eu tenho nos dois alimentos, né? Menos o que eu tenho aqui nos dois elementos, fica faltando isso. Então, isso daqui, ó, isso daqui é o que falta de fósforo, tá? Então, nós temos aqui a composição química da suplementação com fosfato bicálcio. Então, a composição do fosfato bicálcio é... de cálcio nele tem 24,5% e de fósforo tem 18,5%, tá? Então, eu vou ver quanto que falta aqui para atender essa demanda. Então, eu tenho aqui, ó. Lembra que aqui para descobrir eu já tinha os valores da quantidade. Nesse caso aqui, eu quero descobrir a quantidade. Então, a quantidade que eu quero descobrir é esse valor aqui. Quer dizer, eu já tenho essa quantidade, eu já tenho essa quantidade de exigência, né? O que eu preciso saber aqui agora é quanto de fosfato bicálcio eu vou ter que ter para atender o que falta. Então, eu tenho aqui, ó, 0,17. Então, ó, 0,17 é igual a 18,5, que é a quantidade que tem de fósforo no potássio, no fosfato bicálcio, dividido por 100 vezes o quê? O que eu quero saber? A quantidade de fosfato bicálcio. Então, esse daí vai ser o X, ó. Eu tenho um alimento que tem um percentual de fósforo, eu tenho quanto que eu preciso, quanto que eu tenho que ter de demanda atendida, e eu quero saber o quê? A quantidade deste fosfato bicálcio. Então, nós temos aqui, ó, X é igual a... O 100 vem para cá multiplicando, né? Então, eu tenho 100 vezes 0,17. O 18 que está aqui em cima multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Dividido por 18,5. Então, o X aqui vai ser igual a 0,92%. Então, essa é a quantidade de fósforo, de fosfato bicálcio, desculpem, que eu vou colocar para complementar o que falta de fósforo. Então, eu vou lá no final naquela tabela
eu vou olhar aqui, ó, a quantidade dos alimentos, né? Então, cadê aqui, ó? Fosfato bicálcio, 0,92. Então, vou lá e coloco. Porque eu sei que se eu colocar 0,92% na composição de fosfato bicálcio, eu vou atender a demanda por a demanda por fósforo aí que a soja e o milho não estão complementando, ok? Então, voltando. Tá? Então, isso é com fósforo. Eu vou fazer isso para com os outros alimentos, nutrientes aqui também, né? Vou fazer isso com a lisina, vou fazer isso com a metionina, com a energia metabolizável. Então, vou fazer com todos, comparar quanto de que a soja e o milho está contribuindo para poder fechar dentro desses 5% aí, tá? Então, ó, o cálcio, né? Então, o cálcio, nós temos fontes de cálcio na dieta de quais alimentos? O milho, farelo de soja e o fosfato bicálcio, tá? Então, o fosfato bicálcio, ele também tem fósforo. Eu estou colocando uma quantidade dele para atender fósforo, mas ele também vai contribuir com cálcio nessa dieta, tá? Então, nós temos o milho, ele tem 3% de cálcio na sua composição, e aí eu faço aquela mesma conta lá, ó. O percentual de milho na dieta, né, faço aquela regrinha de 3 vezes 0,03 dividido por 100, eu vou ter aqui a quantidade de cálcio que o milho contribui. A mesma conta, né, eu faço aqui, ó, aquela regrinha de 3, para vocês entenderem o que está sendo feito, que foi feito de forma direta. Né, então eu tenho aqui 20,46% de farelo de soja vezes o percentual de cálcio que tem dentro do farelo de soja dividido por 100, eu tenho essa demanda, essa quantidade aqui de cálcio na dieta. O fosfato bicálcio, ele tem na sua composição química 24,5% de cálcio. Então, qual que é a quantidade fornecida? A gente acabou de calcular ela, 0,92. Então, vezes a quantidade de cálcio dividido por 100. Então, isso daqui é a quantidade que o fosfato bicálcio complementa em cálcio na dieta. Tá? Então, se a gente somar isso aqui, ó, esse mais esse, eu tenho um total de 0,296% de cálcio na dieta. Só que lá, naquela tabela do começo, na exigência, a gente tem que a exigência de cálcio é de 0,551. Né? Então, quanto que falta de cálcio? A exigência menos o que esses 3 alimentos que contêm cálcio na sua composição fornecem, vai ter uma deficiência, né? Um déficit de 0,255 de cálcio. Então, qual que é o outro alimento que eu tenho na dieta ali que tem cálcio na sua composição? Eu tenho ali o calcário. Então, eu tenho o déficit de calcário, eu tenho aquilo que o calcário precisa, quer dizer, que o calcário tem de cálcio, e aí eu vou fazer a correção, né? Então, como que ele encontrou esse valor aqui? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Lá na apostila ele já coloca a resposta, mas como que você chegou nessa resposta? Você vai pegar aqui, ó, o que falta de cálcio para você, né? Que é 0,255. Isso daí vai ser a quantidade que tem de cálcio no calcário, 38,4% dividido por 100, vezes o valor que eu quero saber, que é X. Então, X aqui o 100 passa para o outro lado lá, multiplicando, né? Então tem 0,255 vezes 100 dividido por o 38, estava multiplicando, passa dividindo por 38,4. Então X aqui vai ser igual a 0,664%
calcário. Então, essa é a quantidade de calcário que você vai adicionar lá na tabela. Então, a gente vai lá na tabela, vou mostrar para aí você já vai, tem que ter uma tabela auxiliar para vocês já irem preenchendo. Então, vou lá e coloco a quantidade, ó, de calcário que eu acabei de calcular, tá? A mesma coisa vai ser feito para esses demais alimentos aqui, tá? Então, voltemos. O sódio, né? Então, desconsiderar o sódio fornecido pelo soja e pelo milho, por quê? Porque a quantidade que tem é muito pequena. Então, a gente coloca como um déficit já a quantidade que eu quero. Então, a mesma conta que eu fiz ali para calcular o potássio, o calcário, o cálcio, eu vou fazer aqui. Então, tem aqui, ó, a exigência, o déficit é 0,17, ok? Isso vai ser igual a 39,7 dividido por 100 vezes x. Então, isso daqui vai dar 0,428% de sal, tá? Então, vou lá na tabela novamente e preencho. Beleza? A mesma coisa. Bom, o que falta agora? Falta saber a quantidade de lisina, de metionina mais cistina e de treonina que a soja e o milho vão ser capazes de suprir nessa ração, tá? Então, novamente, a gente faz o mesmo raciocínio. Então, tem aqui, ó, o milho tem 0,19 de lisina. Então, vai lá, quantidade de milho vezes a quantidade de lisina que tem no milho, o milho contribui com essa quantidade aqui. Farelo de soja. Farelo de soja tem de lisina 2,53%. Então, a quantidade de soja que tem vezes a quantidade disponível de lisina, faz aquela regrinha de 3. Então, isso aqui é a quantidade fornecida pelo farelo de soja, né? Então, nós temos aqui um total fornecido de 0,66. Porém, lá na tabela, a gente sabe que a nossa exigência é de 0,829. Então, a exigência menos o fornecido por esses dois alimentos gera um déficit de 0,169. Então, como que eu vou suplementar para atender a demanda de lisina? Eu vou suplementar com L-lisina HCl, que é algo comprado que você pode adicionar. Então, é aminoácido livre e disponível. Então, a mesma conta eu vou fazer aqui, ó. O déficit é 0,169, certo? Que é igual ao percentual de lisina que tem lá na composição desse suplemento lisina, dividido por 100 vezes x. Então, novamente lá, aqui, ó, passa para lá, né, multiplicando. Então, vai ser 100 vezes 0,169 dividido por 78,4. Então, isso vai dar 0,215 de lisina. Então, ó, a gente vai lá no final da nossa tabela e coloca lá de lisina o que eu acabei de calcular e de sal também o que foi calculado, tá? Voltando atrás. Metionina. A mesma coisa. Eu vou ver quanto que o milho tem disponível de metionina, tá? Então, pega a quantidade de milho, vezes a quantidade disponível de metionina mais cistina e acho o percentual que o milho contribui desses dois aminoácidos. Farelo de soja, a mesma coisa. Vejo lá na tabela a quantidade de farelo de soja que tem, de metionina mais cistina no farelo de soja, pego a quantidade do farelo de soja e acho quanto que a farelo de soja contribui na dieta, certo? Somando esses dois, a mistura farelo de soja
naquela proporção, me dá essa quantidade aqui. Então, a minha exigência já está lá no valor tabelado. Então, eu vou subtrair para ver quanto que falta. Então, ó, exigência menos o que tem nos dois alimentos me dá um déficit de 0,022. Como que eu acho isso? 0,022 equivale, é igual a percentual de metionina que tem, né, de metionina mais cistina, que vai dar aqui vai dar 99% dividido por 100 vezes X. Então, fazendo lá essa mesma operação, vai dar uma quantidade de 0,023% de DL metionina. Tá? Vou lá no final e preencho. Tá? A mesma coisa aqui, ó, para treonina. Então, quantidade de treonina que tem no milho, quantidade de treonina que tem no farelo de soja. Faço uma relação disso com o percentual de cada um e encontro quanto cada um contribui. A soma dos dois vai me dar o quê? Vai me dar o total fornecido pela mistura, certo? E aí, se eu tenho o total fornecido pela mistura e eu tenho a exigência, basta eu saber quanto que falta. Total da exigência, total fornecido na mistura. Então, o déficit passa a ser de 0,029, tá? Então, lá na tabela tem quanto de treonina que tem esse composto que está sendo usado. 98% dele. Então, o déficit 0,029 é igual a 98 dividido por 100 vezes X. Então, calculando isso aí, a gente tem 0,03% de L-treonina. Ok? Calculado isso, a gente vai lá na tabela, né? E preenche. Ó. Então, já tem a quantidade de metionina e a quantidade de treonina. Ok? O que eu vou calcular agora? Eu preciso verificar se a quantidade de energia metabolizável está sendo atendida. Para isso, qual que é o outro alimento que eu tenho aqui disponível para isso? O óleo de soja, que é um alimento energético, né? Riquíssimo aí em gorduras, né? Em lipídio, tá? Então, ele vai ser para complementar caso haja necessidade de energia metabolizável. Então, a gente volta lá e calcula. Qual que é a minha exigência de energia metabolizável? A minha exigência de energia metabolizável é de 3.200 quilocalorias por quilo. Tá? Então, quanto que tem em energia metabolizável o milho? 3.340. Então, eu vejo a quantidade de milho que está sendo usado, faço aquela regrinha de 3 que a gente fez desde o começo, e lá eu vejo que o milho contribui com 2.489 quilocalorias por quilo. A mesma coisa para o farelo de soja, tá? Então, nós temos aqui a quantidade de energia metabolizável que tem no farelo de soja, relaciono isso com a quantidade, né, de farelo de soja que a gente tem, e aí eu vou achar a quantidade de energia metabolizável que o farelo de soja contribui, tá? Só para ficar claro aqui para vocês, o que a gente faz aqui? Como eu estou trabalhando com quilo, né, eu vou trabalhar aqui agora, ó, lá estava em percentual, lembra? 74,54%, tá? Então, como eu estou trabalhando, esse dado aqui é com quilo, eu vou dividir ele por 100, beleza? Então, aqui, ó, o que foi feito aqui, ó, pegou essa quantidade de milho aqui, ó, 74,54, não está em percentual? Dividir por 100, então vai ficar 0,7454. A mesma coisa feita aqui, ó, para o farelo de soja, beleza? Só para vocês saberem aí
por que isso? Então, a gente tem a quantidade de energia metabolizável que o soja e o milho contribuem na dieta. Tá? Então, o total fornecido pela mistura é de 3.135 calorias. Isso atende à minha demanda? Não, né? Porque se eu pegar aqui, ó, a exigência é 3.230 e está sendo fornecido apenas 3.147, ou seja, fica um déficit aí de 83 quilocalorias faltando, certo? Então, como que eu vou calcular aqui a quantidade? Estou continuando, né, eu precisei só fazer uma consulta aqui. Então, nós temos o déficit aqui de 83 quilocalorias que ainda fica faltando para atender a demanda, né, a exigência aí para a dieta desses animais, né, para a ração deles. Tá? Então, nós temos um déficit de 83, que é igual. Se a gente for olhar lá na tabela, o óleo de soja, lá na tabela do começo, o óleo de soja, deixa eu apagar aqui para ficar fácil de vocês. O óleo de soja aqui, ele tem 1 quilocalorias, 8.300 quilocalorias. Então, volto para lá. Então, eu tenho aqui, ó, 83, que é a deficiência, é igual a 8.300 quilocalorias dividido por 100. Eu quero transformar isso aqui para porcentagem, vezes o valor que eu quero saber, que é a quantidade de óleo de soja a ser utilizado nessa dieta em percentual. Então tem aqui, ó, 83 vezes 100 dá 8.300, né? Ó, lembra? Passa para cá, ó, tá multiplicando aqui, passa para lá, que tá dividindo aqui, passa para o outro lado, multiplicando, né? Então, a gente tem aqui 8.300 dividido por o 8.300 que estava aqui, ó, multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, dividido aí por 8.300. Então, X é igual a 1% de óleo de soja. Tá? Então, vou lá na tabela e coloco a quantidade de óleo de soja. Tá? Cadê isso? Óleo de soja. Bom, tem só um suplemento vitamínico, tá? Com uma quantidade muito pequena. E aí, isso daí vocês já compram pronto, tá? De acordo com a exigência lá né, a exigência de categoria animal que esse animal está, se é crescimento, se é engorda, se é lactação, se né, terço inicial da gestação, terço final e assim por diante, tá? E aí, normalmente aí meio quilo dessa mistura vai estar lá no rótulo dizendo, é para usar 400 gramas, é para usar mais. Então você vai lá, compra essa mistura vitamínica, polivitamínica e com mais alguns minerais também e adiciona, tá? Então vamos supor que você lá no rótulo está dizendo que você tem que adicionar meio quilo. Então você vai adicionar meio quilo dessa mistura. E aí você já calculou todas as quantidades dos alimentos, de acordo com aquilo que faltava, né? Então nós temos a quantidade de milho, que foi calculada lá no começo, né? Foi calculado lá no começo pelo quadrado de Pearson, e do farelo de soja. Depois foi calculado o déficit de calcário e usado para foi calculada a quantidade de cálcio, e para atender a demanda de cálcio foi usado calcário e fosfato de cálcio, e de fósforo também. Então, achou-se essas quantidades aqui de acordo com aquilo que faltava de cálcio e fósforo na dieta, né? De sódio, também achou-se essa quantidade de acordo com a quantidade de sódio que tinha. Como a quantidade de sódio
no milho e no farelo de soja muito baixo, quase insignificante, recomenda-se você não usar essas quantidades, que você calcule como déficit total, que foi o que a gente fez. Dos aminoácidos, lisina, metionina e treonina, então calculamos a quantidade deles. E esse último ponto aqui, que é um espaço que a gente coloca aí para mistura polivitamínica, né, e mineral, que vai estar lá de acordo com aquilo que você comprar do produto que você usar, vai estar dizendo a quantidade a ser usada aí para cada 100 quilos, ou melhor, 100% da dieta, tá? No caso aqui foi 0,5%, ou seja, meio quilo, tá? Feito isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso verificar se eu tenho aqui, ó, os meus 100%. Então eu vou somar todas essas quantidades. E somando essas quantidades aqui, ó, foi encontrada uma quantidade de 98,78% na ração. Ou seja, falta ainda 1,22% para chegar nos 100 quilos. Então, como esses outros alimentos aqui, se eu misturar, se eu for complementar 1,22 kg de sal, vai passar muita quantidade de sódio. Se eu for usar o fosfato bicálcio, vai passar muita quantidade de calcário, né? Desses outros aminoácidos aqui, vai passar muita quantidade deles. Então, isso também encarece e nos outros casos ali pode prejudicar a qualidade da dieta, né? Então, quais são os outros alimentos que eu tenho aqui à disposição? Que se eu complementar com ele, não vai fazer uma diferença muito grande, tanto do ponto de atender as exigências e nem do ponto de atender, de ficar mais caro. Então, como o milho é mais barato que o farelo de soja, eu vou optar pelo milho. Então, eu vou lá e adiciono a quantidade de milho que tem na composição. Então, o que vai mudar na dieta vai ser que para poder fechar os 100%, eu vou fornecer um pouquinho mais de milho. E os outros nutrientes ficam iguais, tá? Feito isso, eu estou com a minha ração 100% balanceada. Entenderam? E aí, só para a gente finalizar, eu preciso ver se eu atendi as exigências nutricionais de proteína e de milho. Então, ele vai pegar aqui, ó, né, a quantidade de proteína, de quantidade que tem no milho, e o percentual de proteína que tem no farelo dentro do milho. Então, vou descobrir a quantidade de proteína. Aqui, a proteína oriunda da soja. Então, o percentual de soja e quanto que ela tem de proteína na sua composição. Então, nós temos de proteína aqui, ó, somando tudo, 15,42. Então, qual que era a nossa exigência de proteína lá no começo? Vamos voltar para ver. A nossa exigência de proteína era de 15,43. Ou seja, está muito próximo. Pode considerar atendida. Ainda mais que se a gente jogar, como vai jogar um pouquinho mais de milho, vai fechar isso daí, tá? Se quiser fazer com a quantidade de milho nova, que é 75, alguma coisa, fica à vontade, tá? Mas isso aqui é considerado como fechado. E de energia metabolizável. Então, vou lá, ó, quantidade de milho que tem de milho, lembra? Dividir por 100 aqui para poder, porque aqui é quilos de quilocalorias por quilo de produto, tá? A mesma coisa para a soja, e aí eu vou ter a quantidade e o óleo, né? A gente não pode esquecer de óleo, então o óleo não era 1%, então 1% dividido por 100, 0,01, vezes a quantidade de quilocalorias que tem por cada quilo de óleo. Vai me dar um valor aqui, e eu vou levar em conta para energia metabolizável também cadê? Lá os aminoácidos disponíveis, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar aqui a lisina, quanto que ela tem de energia metabolizável, quanto que tem a treonina, e vou fazer uma continha
que é igual essa daqui que foi realizada. Cadê? Igual essa daqui. E vou descobrir que ela tem 12 quilocalorias de energia metabolizável. Por que tão pouco assim? Porque ó, olha as quantidades que estão sendo usadas, né? 0,2, 0,023, 0,03. Então, as quantidades são muito pequenas, tá? Então, por isso que elas vão contribuir tão pouco assim. Então, somado isso, nós temos lá a demanda atendida, né, de energia metabolizável atendida de 3.230 quilocalorias, ok? Então, aí você pode ir lá na sua tabelinha e ter sua ração formulada, aqui, ó. Então, essa aqui vai ser o que você vai entregar lá para o cara que fabrica a ração. Falou, ó, você vai pegar 75% de milho, 20% de farelo de soja, 1% de óleo de soja, 0,06% de calcário, né, 0,92% de fosfato bicálcio e assim por diante. Aí você vai falar para ele, prepara 10 quilos de ração. Como já está em percentual, é fácil para fazer 10 quilos, para fazer 100, para fazer 1.000, para fazer 30, para fazer 18, para fazer 18,75. Né? Então, estar em percentual facilita muito para poder já misturar esses alimentos e fazer a ração balanceada, tá? E aqui você pode colocar a composição nutricional. O que tem dentro dessa ração? Então, tem ali a quantidade de energia metabolizável dentro dela. Né? No caso daquele primeiro caso ali, ó, a gente ainda não tinha os 98%, mas agora aqui, ó, com a quantidade de milho, a quantidade de proteína, ó, passou um pouquinho, né, de lisina, foi atendida. Né? Por que aumentou um pouquinho? Porque a gente aumentou aqui, ó, 1,22%. Nossa, que zona. A gente aumentou 1,22% de milho. Né? Então, recalcula isso daqui e você vai ter a quantidade que tem de cada nutriente novamente. Tá? Então, só aumentou aí proteína e energia metabolizável. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição aí.